A genealogia e o nascimento de Jesus. Mateus 1 a 2. O início do Evangelho de Mateus revela a linhagem de Jesus Cristo, destacando sua ascendência de Abraão a Davi. Essa genealogia confirma a conexão de Jesus com as promessas antigas e a chegada do Messias. O relato também aborda o nascimento extraordinário de Jesus em Belém, cumprindo profecias e mostrando seu papel como Salvador. O ministério inicial de Jesus, Mateus 3 a 4, os capítulos iniciais relatam o batismo de Jesus por João Batista, marcando o início de seu ministério público. Em seguida, somos conduzidos ao deserto, onde Jesus enfrenta tentações e emerge triunfante sobre o mal. Esse período simboliza a preparação de Jesus para seu papel redentor. O Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7, um destaque notável é o Sermão da Montanha, uma coleção poderosa de ensinamentos que encapsulam a ética do reino de Deus. Jesus apresenta as bem-aventuranças, princípios sobre amor ao próximo, perdão e justiça, oferecendo um guia profundo para viver uma vida piedosa e compassiva. Parábolas e ensinos. Mateus 13 a 20. Mateus inclui diversas parábolas que ilustram verdades espirituais através de histórias familiares. Essas parábolas abordam temas como o crescimento espiritual, o valor do reino de Deus e o chamado à vigilância. Além disso, Jesus ensina sobre a verdadeira grandeza, a importância do perdão e a humildade. A última ceia e a traição. Mateus 26. O relato da última ceia destaca a instituição da ceia do Senhor e revela a traição de Judas Iscariotes, um evento crucial que levará à prisão e julgamento de Jesus. Morte e ressurreição. Mateus 27 a 28. Esses capítulos descrevem a crucificação de Jesus, sua morte e ressurreição, cumprindo profecias messiânicas e estabelecendo a base da fé cristã. A vitória sobre a morte demonstra o poder redentor de Jesus e seu triunfo sobre o pecado. A grande comissão. Mateus 28, versículo 16 a 20. O Evangelho de Mateus culmina com a grande comissão, onde Jesus comissiona seus discípulos a espalhar suas boas novas por todo o mundo. Esse chamado enfatiza a importância de fazer discípulos, batizar e ensinar em nome de Jesus, ampliando assim a missão divina. Em síntese, o livro de Mateus é um tesouro espiritual que nos guia pela vida e ensinamentos de Jesus Cristo. Ele destaca a realização das promessas antigas no nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Ao explorarmos esse evangelho, somos lembrados da importância de viver uma vida de compaixão, perdão e amor ao próximo. A mensagem de esperança e salvação encontrada em Mateus continua a inspirar e transformar vidas, convidando-nos a seguir os passos de Jesus e compartilhar suas boas novas com o mundo, explorando as mensagens poderosas do livro de Mateus. No livro de Mateus, encontramos uma narrativa rica em mensagens poderosas e lições profundas que continuam a ressoar em nossas vidas até hoje. Vamos mergulhar mais fundo em algumas dessas mensagens inspiradoras. Cumprimento das profecias antigas. Mateus enfatiza repetidamente como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento, revelando-o como o Messias prometido. Isso nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e nos encoraja a confiar na providência divina em nossas próprias vidas, o chamado à humildade e serviço. Jesus ensina sobre a humildade, convidando-nos a nos tornarmos como crianças e a não buscar grandeza terrena. Ele mesmo demonstra esse princípio ao lavar os pés de seus discípulos. Esse chamado à humildade nos desafia a colocar os outros em primeiro lugar e a servir com amor e compaixão. O poder transformador do perdão. O Evangelho de Mateus destaca a importância do perdão, tanto no Sermão da Montanha quanto na parábola do servo implacável. Jesus nos ensina a perdoar generosamente, reconhecendo o perdão que recebemos de Deus. Isso nos leva a buscar a cura e a reconciliação, liberando o fardo do ressentimento. A chamada obediência e discipulado. Jesus convida seus seguidores a negarem a si mesmos, tomarem suas cruzes e o seguirem. Isso nos lembra que o discipulado envolve compromisso e renúncia, mas também nos conduz a uma vida de significado e propósito. A obediência a Deus traz uma transformação interna que nos molda a imagem de Cristo. A esperança na ressurreição. A ressurreição de Jesus é o auge do Evangelho de Mateus, proclamando a vitória sobre a morte e o poder da vida eterna. Essa mensagem de esperança nos conforta diante da perda e nos inspira a viver com a perspectiva da eternidade. Através da ressurreição, somos convidados a uma nova vida em Cristo. A missão de fazer discípulos.
A grande comissão ressoa como um chamado universal para cada cristão. Somos convocados a compartilhar o Evangelho, fazer discípulos e ser testemunhas do amor de Cristo. Isso nos capacita a impactar nossas comunidades e o mundo, espalhando a luz da verdade e da redenção. Em conclusão, o livro de Mateus é um tesouro espiritual que nos guia pela jornada de Jesus na Terra, revelando sua natureza divina e seu amor incondicional por toda a humanidade. Suas mensagens intemporais nos convidam a uma vida de fé, amor, humildade e serviço, capacitados pelo poder transformador de Cristo. Ao estudarmos e aplicarmos essas lições em nossas vidas, podemos experimentar uma conexão mais profunda com Deus e refletir sua luz ao mundo ao nosso redor. A relevância contínua do livro de Mateus. À medida que exploramos o livro de Mateus e suas mensagens intemporais, percebemos sua relevância contínua em nossa jornada espiritual e em nossa compreensão da vida. Aqui estão mais algumas maneiras pelas quais o livro continua a impactar nossas vidas. Compreendendo a identidade de Jesus. Mateus destaca Jesus como o Messias, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Esse retrato nos ajuda a compreender a natureza divina e humana de Jesus, fortalecendo nossa fé e fornecendo uma base sólida para nossa compreensão do Filho de Deus, guiando nossas escolhas éticas e morais. O Sermão da Montanha e outros ensinamentos de Jesus em Mateus nos orientam em nossas escolhas éticas e morais. Eles nos desafiam a viver com retidão, amor ao próximo e perdão, moldando nossas ações diárias e influenciando nossos relacionamentos, encontrando esperança em meio à adversidade. As mensagens de perseverança, esperança e ressurreição presentes no livro oferecem consolo e orientação em tempos de adversidade e sofrimento. A ressurreição de Jesus nos lembra que a morte não tem a última palavra e que há uma esperança duradoura além das circunstâncias atuais, inspirando uma vida de discipulado. A chamada de Jesus para fazer discípulos nos desafia a viver uma vida de propósito e missão. Mateus nos encoraja a compartilhar o amor e a verdade de Cristo com os outros, cultivando relacionamentos autênticos e impactando positivamente nosso mundo, crescendo em nossa jornada espiritual. À medida que exploramos o livro de Mateus, somos incentivados a crescer em nossa jornada espiritual. As lições sobre fé, confiança em Deus e transformação interior nos inspiram a buscar um relacionamento mais profundo com o Criador, fortalecendo nossa conexão espiritual, promovendo a unidade e a comunidade cristã. O chamado à unidade entre os seguidores de Jesus é uma mensagem essencial em Mateus. Através de ensinamentos sobre reconciliação e amor ao próximo, somos desafiados a promover a unidade na comunidade cristã em além, demonstrando o poder transformador do Evangelho. Conforme refletimos sobre essas verdades, somos lembrados de que o livro de Mateus é mais do que um registro histórico. Ele é um guia espiritual que continua a moldar e transformar vidas ao longo das gerações, convidando-nos a mergulhar mais fundo na graça, na verdade e no amor de Jesus Cristo. Que possamos continuar explorando e aplicando as mensagens poderosas de Mateus em nossa jornada de fé e crescimento espiritual.